Abel Braga, técnico do Flamengo, Luiz Felipe Scolari, treinador do Palmeiras. Dois profissionais consagrados, né, com títulos importantes, passagens por grandes equipes. Felipão, campeão do mundo, treinou a seleção brasileira. Abel também ganhou o título mundial com a equipe do Internacional. Técnicos já mais veteranos, Felipão 70 anos, Abel 66. Mas o problema não é a idade, né? A grande questão envolvendo esses profissionais é a forma como eles continuam trabalhando. A dificuldade de buscar a sintonia com as mudanças que o futebol vive, e elas são constantes. E aí você tem a modernização nos métodos de trabalho, de treinamento, nas ferramentas e nos profissionais que podem assessorá-lo como treinador nas decisões a serem tomadas. Tudo isso passa a enriquecer e muito o trabalho do técnico e exigir dele um conhecimento mais global, mais amplo, mais abrangente. Mas os dois ainda estão muito presos, especialmente na parte tática, no conceito de jogo, a ideias antigas. Então você vê o caso do Palmeiras, campeão brasileiro ano passado, jogando dessa forma. Como continua jogando? Só que a defesa, que foi tão sólida em 2018, não tem sido. E o ataque, bem, tem produzido cada vez menos. Já são mais de 3 jogos sem marcar um gol sequer. Desde a goleada sobre o Novo Horizontino, o Palmeiras não faz um gol. E são 2 jogos contra o São Paulo, né, que não marcou, empatou os 2 em 0-0. A derrota para o São Lourenço na Libertadores, por 1-0, também naturalmente não marcou. Então são 294 minutos sem fazer um gol sequer, desde o 5-0 sobre a equipe de Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista, do qual o Palmeiras já está eliminado. É o terceiro mata-mata que o Felipão enfrenta na sua volta ao futebol brasileiro como treinador, e nos 3 o time foi eliminado. Na Copa do Brasil pelo Cruzeiro, na Libertadores da América pelo Boca, ambas no ano passado, ambas essas Copas, e agora no Campeonato Paulista, em sua fase de confronto direto, de mata-mata, eliminatórios, né, os confrontos, eliminado pelo São Paulo nos penais em casa, como com o Roger Machado no ano passado. O Palmeiras foi batido na decisão por pênaltis na final do campeonato pelo Corinthians. Ou seja, já é a segunda vez que o Palmeiras fracassa no campeonato estadual, enfrentando um dos seus grandes rivais, atuando em seu estádio só com a torcida do Palmeiras, com torcida única, essa aberração que impera aqui em São Paulo. No caso do Abel, o Flamengo conseguiu chegar, o Flamengo chegou à final, está na final do Campeonato Carioca contra o Vasco. Mas é interessante observar a dificuldade que o Flamengo tem enfrentado diante dos seus rivais, apesar da enorme disparidade técnica gerada pela gigantesca, abissal diferença financeira entre o Flamengo, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense. Venceu o Botafogo em Rio de Janeiro, no Engenhão, Newton Santos, por 2-1, com 2 gols do Bruno Henrique numa virada, com muita dificuldade, apesar da fragilidade do atual Botafogo. Contra o Fluminense foram 4 confrontos. Perdeu o primeiro pela Taça Guanabara, foi eliminado. No segundo confronto, venceu por 3-2 o time reserva do Fluminense. O titular já não tem lá grandes talentos, imagina o reserva. Aí foi 3-2, o Flamengo abriu 3-0, depois tomou 2 gols. Na sequência, jogou contra o Fluminense no confronto eliminatório da Taça Rio e se classificou com um gol de pênalti no final. O Fluminense jogava pelo empate, estava muito próximo de avançar, mas o pênalti no final, o Everton Ribeiro convertendo, fez com que o Flamengo pudesse avançar. E agora chegou à final do Carioca empatando com o Fluminense, não conseguiu vencer. Mereceu a vitória, teve erros de arbitragem contra si, criou situações, teve até mais posse de bola, teve um comportamento mais adequado. Mas o Flamengo sofre demais contra o Fluminense. Se você analisar a diferença técnica de investimento, como eu falei, absurda entre os dois elencos, ela não se reflete minimamente dentro de campo. E isso deriva justamente dos conceitos do técnico do Flamengo. É um técnico que na coletiva no sábado, após o Fla-Flu, falou dos laterais na área, essa bobagem, né? Foram 7 comparar só no primeiro tempo, como se fosse uma jogada mortal, que um dia vai dar certo. Só que para um dia um lateral do Pará virar uma jogada de gol, quantas postes de bola terão sido desperdiçadas? Quantas jogadas deixarão de ser sido feitas? E já tivemos um exemplo recente, no qual um lateral batido no pé do companheiro gerou o cruzamento que proporcionou ao Flamengo o gol de Arrascaeta, empatando o jogo contra o Vasco na final da Taça Rio, depois a vitória que veio para os rubro-negros nos pênaltis. Então são técnicos que são citados muitas vezes como veteranos e tudo mais, e são veteranos, mas o problema não é ser veterano. O problema não é ter 70 anos, 66 ou 24. O problema está na cabeça, na maneira como entende o futebol. Os dois precisam se modernizar. Não parecem dispostos a isso e estão deixando a desejar. Mas o Abel está na final do campeonato. Essa análise, meu amigo, não é uma análise resultadista. Não estou olhando só para essa questão. Até porque para o Flamengo chegar à final, ganhar o Campeonato Carioca, convenhamos, é mera obrigação. E na Libertadores,
já se complicou. Aliás, os dois perderam na semana que passou. Né? O Palmeiras para o São Lourenço e o Flamengo para o Peñarol no Maracanã. Uma derrota que pode custar caro lá na frente. O clube poderia se classificar com jogos em casa e agora dependerá provavelmente de pontuar em Quito contra a LDU ou contra o próprio Peñarol em Montevidéu para avançar na Copa Libertadores da América. Felipão e Abel, dois profissionais de muito currículo no momento decisivo, talvez, de suas carreiras. Será que eles conseguem se manter como técnicos competitivos por muito tempo? Ou será que o título brasileiro do ano passado do Palmeiras foi o canto do cisne para escolar? E Abel, consegue o estadual pelo Flamengo? E se conseguir, é sua obrigação? Dá para levar o clube a sonhos maiores, que são realmente o objetivo maior de sua torcida? Essas são perguntas que terão respostas em muito breve nessa temporada que se desenvolve no futebol do Brasil. Valeu, saudações.